Sejam muito bem-vindos novamente. Vamos então continuar a nossa aula 4, falando sobre distribuição de frequências. Lembrando que a aula 4 está na segunda sessão em que a gente aborda a distribuição de frequências e as suas representações. Na parte anterior da aula 4, nós vimos um exemplo de distribuição de frequências com uma variável qualitativa. Agora nós vamos ver uma distribuição de frequência com uma variável quantitativa, porém não agrupada em intervalos de classe. Mas, Edu, o que seria, então, uma variável quantitativa com dados numéricos não agrupados em intervalos de classe? Aqui é muito semelhante com o que a gente viu na variável qualitativa. Por quê? Mesmo os resultados sendo números, esses números são poucas as possibilidades. Então, cada número, por si só, já é um rótulo, ou seja, uma classe. Parece complicado, mas não é, vocês verão. Mas antes, vamos relembrar quais são os passos necessários quando a gente quer criar uma distribuição de frequência. Como nós vimos, o primeiro passo é decidir o número de classes. O segundo é encontrar a largura das classes. O terceiro, encontrar os limites das classes. E o quarto é fazer as frequências. Lembrando que no caso da variável qualitativa, a gente não tinha que decidir o número de classes, nem encontrar a largura e muito menos encontrar os limites das classes. O que a gente precisava era só fazer a frequência em si. Vamos então para o nosso enunciado exemplo. Uma pesquisa feita em uma pequena cidade do interior do Mato Grosso levantou o número de filhos que 60 mulheres possuíam. A tabela abaixo traz as informações coletadas. Então, essa mulher possuía um filho, essa possuía 2 filhos, essa nenhum, essa 2 e assim sucessivamente. Vamos antes relembrar alguns conceitos importantes. Número 1. Qual a variável em estudo? A variável em estudo é número de filhos, correto? Qual a classificação dessa variável no que diz respeito ao tipo de dado? Bom, essa variável ela é expressa por números, portanto, ela é quantitativa, certo? Mas ela é quantitativa nominal ou ordinal? Nesse caso, a gente consegue ordenar os dados, certo? 0 filhos, 1 filho, 2 filhos e assim por diante. Então, é quantitativa ordinal. Qual a classificação dessa variável no que diz respeito à escala adotada? No que diz respeito à escala adotada, nós temos a escala razão. Por quê? Porque eu consigo verificar se uma quantidade de filhos é igual ou diferente da outra, maior ou menor, quanto maior e quanto menor, e eu posso expressar um número em função do outro, como um múltiplo. Qual a população em questão? A população em questão é composta por todas as mulheres dessa pequena cidade do interior do Mato Grosso. Qual a amostra em questão? A amostra é constituída por 60 mulheres dessa pequena cidade do interior de Mato Grosso. Perfeito? Vamos então agora sim para a nossa distribuição de frequências. Passo número 1. Decidir o número de classes. Lembrem-se que nessa parte a gente viu algumas fórmulas, mas nós estamos falando de dados quantitativos que não estão agrupados. Ou seja, cada número possível é, por si só, uma classe. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou descobrir o valor mínimo e o valor máximo de filhos presente nessa amostra. E então, eu vou saber quais são as classes que eu preciso criar. Vamos lá, mínimo. Eu quero o mínimo desse conjunto de dados e quero o máximo desse conjunto de dados. Então, nós temos as seguintes classes: 0, 1, 2, 3 e 4. Então, ao todo, nós temos 5 classes. Mas, Edu, por que a gente não usou as fórmulas? Ora, porque aqui o número possível dos resultados são muito pequenos. 0, 1, 2, 3 e 4. E cada um desses números, por si só, já constitui uma classe. Então, não é necessário usar fórmula alguma. Passo número 2. Encontrar a largura das classes. Da mesma maneira que a gente viu com as variáveis qualitativas, aqui esse passo não é necessário, porque eu não preciso estipular, por exemplo, de 0 até 0,6 filhos é uma classe. De 0,6 até 1,2 filhos é outra classe. Não faz nenhum sentido. Então, não é necessário calcular a largura das classes, pois estamos utilizando uma variável
quantitativa com dados não agrupados. E de maneira semelhante, os limites das classes também não precisam ser calculados. Então, não é necessário calcular os limites das classes, pois estamos utilizando uma variável quantitativa com dados não agrupados. Ou seja, do passo 1, 2 e 3, a única coisa que a gente teve que fazer foi verificar qual é o número de classes possível, no caso 5. Então vamos agora sim fazer as frequências. As minhas classes são 0, 1, 2, 3 e 4. Frequência. Eu vou então usar cont.c para verificar a contagem de cada um desses números de filhos. Portanto, cont.c, esse intervalo de dados, for igual a 0 e vou arrastar a fórmula. Lembrando que para arrastar a fórmula eu preciso fixar os parâmetros, e isso é feito utilizando F4. Frequência relativa. Então, a frequência relativa é a proporção da frequência absoluta no todo. Então, basta eu dividir a contagem pela soma da contagem inteira. Posso arrastar a fórmula. Frequência relativa em porcentagem é a frequência relativa expressa em porcentagem. Então, basta multiplicar por 100 para nós termos a frequência relativa em porcentagem. Frequência acumulada. Lembrem-se que a frequência acumulada do zero é somente a frequência do zero. A frequência acumulada de 1 é a frequência do zero mais a frequência do 1. A frequência acumulada do 2 é a frequência do 2 mais a frequência do 1 mais a frequência do zero. Então, vamos lá. Soma, que vai começar em D62 e vai até D62 nesse caso, porque eu só preciso calcular a soma de uma classe. E as demais, então, é a soma acumulada. Então, nesse caso, eu estou somando esses 2, nesse caso, eu estou somando esses 3, esse 4, eu estou somando esses 4, e nesse caso, eu estou somando 5. Frequência acumulada relativa. Tudo que é relativo é só você pegar o número e dividir pelo número total. Então, isso dividido pela soma dos elementos que está aqui. Posso arrastar. E a frequência acumulada relativa em porcentagem é só multiplicar a frequência acumulada relativa por 100. Então, alguma análise. 47% das mulheres dessa cidade possuem entre 0 e 1 filhos. Por outro lado, 97% das mulheres possuem entre 0 e 3 filhos. É essa análise que a frequência acumulada nos permite fazer. Ir vendo a porcentagem de dados que algumas classes juntas possuem no todo. Perfeito? Reparem que foi simples, não teve nenhuma conta muito difícil. É só fazer a frequência absoluta, que é contar os dados que se encaixam em cada uma das classes, e depois ir fazendo divisões ou multiplicando por 100. Agora vamos fazer algumas representações gráficas. Seleciono classe, minha frequência absoluta. Quero fazer um gráfico de barras. Mas vamos dar uma melhorada. Primeiro, vou deixar tudo que é letra em preto. Vou inserir o rótulo de dados, vou tirar as linhas de grade. Vou aumentar o rótulo de dados. Vou mudar as cores. Pronto, vou tirar a linha do contorno e vou alterar o título. Número de filhos. Esse é um gráfico bem simples e vou deixar um pouco mais larga. Pronto, vai ficar melhor.
Bom, pessoal, é isso. Então, o cálculo da distribuição de frequência de uma variável numérica que não está agrupada em intervalos de classe é bem simples e é muito parecido com a variável qualitativa. O mecanismo é o mesmo. Uma única observação é que a frequência acumulada, nesse caso, começa a fazer sentido. Não sei se vocês se lembram, mas a frequência acumulada em uma variável qualitativa não possui um significado muito prático. Aqui a gente já começa a ter esse significado. Por exemplo, se te perguntassem: eu quero 50% das mulheres dessa amostra. Eu preciso ir de 0 até qual número de filhos? Nesse caso, você saberia que entre 0 e 1 filho, você já pega metade da amostra praticamente, né? Falta só 3%, mas a gente já pegaria metade da amostra. Ou se te falassem: eu quero determinar o número de filhos em que eu pegue no mínimo 90% das mulheres. Então, você já sabe que de 0 até 2, a frequência acumulada é 92%. Então, nesse caso, você teria que pegar as pessoas que têm 0, 1 e 2 filhos para cobrir mais do que 90% da amostra. Esse seria o número mínimo. Bom, pessoal, essa aula foi isso. Então, agora só falta a gente descobrir como a gente faz distribuição de frequências em variáveis quantitativas que estão agrupadas em intervalos de classe. Mas antes, eu gostaria de saber como estão sendo os nossos vídeos. O que vocês estão achando do canal? Eles estão sendo úteis? Estão ajudando vocês nos seus estudos, no seu mundo profissional? Se sim, então eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no nosso canal, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é importante e ajuda a divulgar o vídeo para outras pessoas que, assim como você, podem estar precisando de uma ajuda. E também não custa nada pedir aquela curtida no vídeo. Bom, pessoal, vejo vocês então no próximo vídeo para a gente terminar a distribuição de frequências. Até mais!